Olá, boa tarde pessoal. Meu nome é Ciro, eu sou síndico do L'Etoile Flamboyant e eu vou apresentar para vocês a Assembleia Geral Extraordinária que a gente está iniciando agora, no dia 19 do 11, e terminar a votação no dia 30 do 11. A gente está a primeira vez usando a ferramenta aqui virtual, né? E peço desculpas aí para caso a gente tenha alguns imprevistos. Bom, com relação aqui à Assembleia Extraordinária, né, nós estipulamos 3 pautas para essa Assembleia Extraordinária. Né. Seria um local para que a gente pudesse elaborar uma sala de reparo, né. Outra pauta seria a horta comunitária, né? Um outro local que a gente pudesse plantar no condomínio temperos de árvores frutíferas, né? E a terceira pauta e última seria referente à individualização da conta da Ultragaz, né? Onde cada morador teria o seu boleto individual aí com o faturamento dos últimos 6 meses de sua conta, né? Com relação à sala de reparos, né, seria um local para a gente poder realizar pequenos reparos. Então, cada morador poderia descer nessa sala lá e utilizar as ferramentas que tem nessa sala e fazer pequenos reparos e bricolagem. Né? A disponibilidade de ferramentas é de uso comunitário. Né? A bancada de trabalho para pequenos reparos, então vai ter uma bancadinha ali para poder serrar alguma coisa, alguma madeira, né? E os condôminos poderão utilizar as ferramentas emprestadas dessa sala para utilizar no seu próprio apartamento. Então, o condômino pode ir lá pegar, utilizar uma ferramenta, alguma coisa no seu apartamento. Montagem da sala e aquisição de materiais. O condomínio ele vai suportar as despesas com a montagem da sala de reparo, né? E com relação às ferramentas, a gente vai fazer uma campanha de doação, né, pedindo para os moradores doarem alguma ferramenta que não utilizam para essa sala, né, e vão ser outras ferramentas adquiridas pelo próprio condomínio. Né. Toda a regra e a utilização dessa sala de reparo ela vai ser determinada pela administração do condomínio posteriormente. Aqui é o local onde a gente estipulou para implantar essa sala de reparos. Esse local é debaixo da rampa de acesso para o segundo subsolo. A gente tem um depósito ali e daria para fazer essa sala de pequenos reparos aqui nessa localização. Tá? Então tem um espaço para colocar uma bancada, colocar um painel na parede com as ferramentas, né? E fazer um arquivo aí para guardar um armário para guardar as outras ferramentas. A horta comunitária ela vai ser administrada, seria a segunda pauta, né? Ela vai ser administrada pelos voluntários de um grupo de trabalho. Então, as pessoas que se candidatarem como voluntários desse grupo, elas vão administrar e controlar com relação à horta. Né? A intenção nossa é que sejam plantados alimentos de fácil regeneração, como temperos, árvores frutíferas, né? Onde que você corta umas folhas do tempero, né? Ou pega alguns frutos, né? E a própria árvore se regenera. Né? O local será definido pela administração, mas inicialmente a gente tem o intuito de gerar uma aprovação nessa Assembleia para poder utilizar a viela que a gente tem no condomínio, que é depois da piscina, tem um muro, né? Então por dentro da piscina a gente não visualiza essa viela. Né? Ela tem um gramado comprido, então seria utilizar ali como espaço comum para fazer essa horta comunitária. Outra aprovação seria com relação à abertura de um portão de acesso à viela pela rampa da piscina, porque hoje o acesso nessa viela é tudo por fora do condomínio, através de um portãozinho que tem na lixeira, ali na calçada do lado de fora. E a intenção seria a gente efetuar uma abertura para poder acessar. E obviamente também com relação às regras de determinação de uso seriam feitas pela administração do condomínio no caso de aprovação. Aqui é a rampa de acesso para a piscina. Essa parede toda é a nossa viela sanitária. Então tem um muro que foi construído aqui e que divide com a nossa viela. A nossa intenção seria construir uma porta aqui para a gente poder ter acesso direto por dentro do condomínio, não precisar ir por fora. Né? Foi marcado aqui mais ou menos onde seria a porta, né? Mas provavelmente ela seria nesse outro pilar aqui, nesse terceiro, entre essas terceiro espaço de coluna,
porque aqui seria mais na altura da viela. Esse aqui é a limitação da altura da viela. Então, uma porta aqui talvez ia ficar um degrau muito alto. Então, provavelmente seria aqui. Obviamente, a gente vai verificar toda a viabilidade técnica para que seja feita isso corretamente, tá? Com relação ao espaço, ó, esse aqui é a foto da nossa viela sanitária. Tá vendo? Esse muro aqui é a nossa piscina e aqui é a viela sanitária, onde tem esse gramado aqui. A gente pode notar que do lado tem um gramado mais verdinho e aqui próximo da porta, onde tem a árvore sibipiruna, tem sombreamento, então acaba não tendo tanta grama verde aqui. Então a intenção seria mais ou menos aqui fazer essa horta comunitária, talvez fazer ela suspensa, né? Então estipular aí como que a gente vai realizar. Olha, aqui a parte de início, né? Para vocês verem como que fica aqui no sombreamento. Então teria que ser para o lado de lá. Com relação à terceira pauta e última, a individualização da conta da Ultragaz, né? A intenção disso seria que a Ultragaz ela gere um boleto individual para cada apartamento, com todos os dados referentes ao consumo individual, né? Nada mais que seria, da mesma forma que vocês recebem um boleto, uma fatura da Sanasa, vocês também vão receber a Ultragaz, uma fatura e um consumo, onde nessa fatura vai ter o nome, o número do apartamento, o endereço do titular da conta e um histórico de faturas, das leituras, né, dos últimos 6 meses. Então você consegue visualizar qual foi o seu consumo naquele semestre, né? Também tem a informação, obviamente, o valor que você consumiu naquele mês e o cálculo como é feito. Ele tem o valor por quilo, né, gasto, o valor de metro cúbico de consumo do seu apartamento e o fator de conversão utilizado e o valor unitário que gera essa cobrança, né? Então, isso vai facilitar até para vocês visualizarem qual que é o seu próprio consumo dentro do seu apartamento, né? Vantagem do sistema de medição. Não há cobrança de taxa mínima de consumo, ou seja, se você não consumir, você não paga boleto nenhum, não vai vir cobrança para você. Não há necessidade de troca de equipamentos, o condomínio já foi estruturado para que seja feita essa conta individual. A única coisa que faltou é efetivar essa boleta individual aí junto com o órgão que presta serviço para a gente, que é no caso a Ultragaz. Cada condômino pagará somente o volume de gás LP que efetivamente consumir, sem pagar pelo estoque parado no tanque e não arcará com o consumo e inadimplência de outros condôminos se existirem. Então, com a geração dessa conta individual, você só vai pagar o que você consumir efetivamente ali dentro do seu apartamento daquele mês, né? A companhia da Ultragaz ela se responsabiliza pela emissão e a cobrança das contas individuais. Então, a partir do momento que estabeleceu essa cobrança da fatura, ela vai responsabilizar por todo mês emitir e enviar essa cobrança para cada apartamento. Serão de responsabilidade da companhia de Ultragaz a programação de entrega do gás LP e a emissão de conta a partir da leitura mensal dos medidores de cada apartamento. Então, eles vão se responsabilizar por isso. Hoje, eles já fazem a responsabilidade com relação ao abastecimento dos botijões, né? E eles vão passar agora a fazer essa emissão, essa cobrança de leitura individual de cada apartamento, né? Todo mês, o condomínio receberá a visita de um técnico leiturista que fará a leitura de todos os medidores, bem como executará um checklist de toda a instalação. Vai ser da mesma forma como a Sanasa. A Sanasa, hoje, existe um leiturista da Sanasa que entra e faz a leitura no relógio lá de cada morador e depois emite a cobrança para cada morador. Então, vai vir um leiturista da Ultragaz que vai efetivar essa leitura e enviar essa cobrança. E, ao mesmo tempo, todo mês ele vai fazer um checklist de toda a instalação. Então, se eventualmente ele verificar algum problema, ele já vai fazer uma comunicação, né? Obviamente, se tiver um tipo de vazamento, ele já vai fechar o gás e tentar identificar qual que é o problema. Ou seja, vai ser uma fácil detecção de vazamentos, né? Esse último item aqui, cada apartamento e condomínio receberão uma vez por mês sua conta individual, na qual constará para o seu maior controle o volume consumido nos últimos 6 meses. É aquela relação do histórico semestral aí das contas, né? Quais são as condições para a implementação do sistema de medição individual? Assinatura de contrato, então a partir do momento que fica estipulado que vão ser geradas faturas individuais por cada apartamento, o morador, ou inquilino, ou proprietário vai ir lá, ligar na Ultragaz, no 0800 deles e efetivar o cadastro de titularidade. É como se você tivesse
instalando um relógio novo, alguma coisa nesse sentido, em que você liga e passa os seus dados e ele vem uma cobrança, né? A partir do momento dessa assinatura de contrato individual, eles têm 30 dias para efetivar essa cobrança e essa fatura individual, né? Cada condomínio assinará a solicitação de fornecimento de gás, a qual permitirá a Ultragaz que faça a cobrança individual. Isso é que a gente já explicou. O condômino também estará ciente que, em caso de inadimplência, o mesmo terá o fornecimento de gás interrompido até que os débitos sejam quitados. Da mesma forma da Sanasa, se tem um débito, eles vêm aí fazer o corte, né? E, obviamente, da mesma forma da Sanasa, se existe um corte de água, depois, para ter a religação, eles cobram para você religar. Da mesma forma que a Ultragaz também cobra se houver uma inadimplência e tiver uma solicitação de religação, eles vão cobrar o valor de R$ 55,00 do apartamento para poder fazer essa religação. Isso é o padrão das concessionárias, né? Todos os apartamentos deverão possuir medidores individuais, e isso já tem, né? O nosso prédio já foi estruturado para isso, né? E que estejam instalados fora da unidade do trabalho. Isso também, eles já são instalados. Após a leitura efetuada pela Ultragaz, a emissão do boleto por os apartamentos da conta individualizada, o custo da prestação de serviço dessa leitura individualizada é de R$ 3,00 por apartamento. Isso ocorrerá no mês em que a cobrança for efetuada, sendo necessário o consumo mínimo de R$ 5,00. Caso contrário, será acumulado para o mês seguinte. Ou seja, ele vai cobrar R$ 3,00 a cada emissão de boleto. Se nesse mês você consumiu R$ 4,00, menos de R$ 5,00, ele não vai emitir um boleto. Ele vai acumular para o próximo mês. Então, isso vai facilitar. Então, não serão todos os meses que serão cobrados esses R$ 3,00 da emissão do boleto bancário, né? Condições comerciais que a Ultragaz fez a proposta para a gente, né? O uso exclusivo já é o uso exclusivo deles, porque eles que abastecem os botijões da Ultragaz, né? E os botijões são próprios deles só fica incomodado para a gente, né? E vai ser estipulado o contrato de 36 meses que é assinado entre as partes, né? Entre o apartamento e a Ultragaz. Com isso, eles vão abaixar o valor do quilo para R$ 5,29, o valor do gás, né? Só para vocês terem uma ideia, o valor do gás hoje é R$ 6,81, o valor do último abastecimento dia 30 de 10, ou seja, vai ter uma redução de 22%. Tá? Esse valor de 5,29 ele é calculado pela somatória de todos os custos, matéria-prima, impostos, distribuição e armazenagem. Né? Obviamente que esse valor ele é um valor de proposta, mas que se a Petrobras, lá na refinaria, ela aumenta o valor, esse valor ele vai ser computado e reajustado o valor da refinaria. O que não vai ser reajustado nesses 36 meses é o valor da Ultragaz, o valor que ela estipula de lucro dela, isso não vai ser reajustado nesses 36 meses. Tá? Tudo que for aumento de governo, aumento de matéria-prima, isso é calculado conforme o mercado. Prazo de entrega, como a gente falou anteriormente, 30 dias a partir da data da assinatura de conta individual, junto à Ultragaz. Assistência técnica e manutenção. A Ultragaz ela possui um serviço de 24 horas de assistência técnica. Então você entra em contato com o 0800 dele, ou pelo aplicativo ou pelo próprio site da Ultragaz. Você entra lá e solicita, né? Qual a nossa vantagem disso? 24 horas a gente vai ter essa assistência técnica. Então, se eventualmente você à noite identificou um vazamento, um cheiro, a gente pode ligar lá e eles vão vir verificar se tem algum problema. O que ocorre? A Ultragaz, ela se responsabiliza pela identificação, né? Porém ela não assume o custo disso, o custo é do apartamento. Você pode solicitar para ela emitir um orçamento do reparo daquele problema específico. Né? Ao mesmo tempo, você também pode contratar a empresa de sua confiança para fazer isso. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente tem a Ultragaz dentro do nosso prédio 24 horas, a gente tem uma segurança a mais com relação a um feriado e algum outro período aí que talvez não teriam acesso a um outro assistente técnico para fazer esse serviço. A Ultragaz ela nos cobre 24 horas por esse serviço. Né? Então, basicamente é isso. A gente vai rodar essa assembleia virtual, né, que ela está sendo gravada agora,
E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem entrar lá no campo da Assembleia Virtual, né, em discussão, pode discutir o assunto, né, vocês, na terceira coluna, vocês entram com a votação e podem discutir, podem explicar o seu voto ou pode apenas votar, fica a critério de vocês, tá bom? Eu agradeço a atenção de todos e espero que tenham um ótimo dia aí. Obrigado.